Você já imaginou até onde alguém pode ir quando a família pressiona por um herdeiro a qualquer custo? Essa é a história de Pedro, um milionário sufocado pelas exigências dos pais e da avó, que toma uma decisão inesperada: pedir à sua melhor amiga Cristina para ser a mãe de seu filho. Mas o que começa como um acordo frio acaba se transformando em algo que nenhum dos dois esperava. Prepare-se, porque essa trama fala de amizade, coragem, escolhas difíceis e de um amor que nasce quando menos se imagina. Então já deixa o like, se inscreve no canal e me conta nos comentários até onde você iria por quem ama. Não perca nenhum vídeo. Inscreva-se no canal, deixe o like e me conte nos comentários de onde você está acompanhando esta história de amor. A mesa de jantar da mansão Veloso parecia mais um palco de tribunal do que um espaço de convivência familiar. Os cristais tilintavam discretamente, os talheres repousavam alinhados com precisão quase militar, e o silêncio que se instalava entre cada prato servido era mais pesado do que qualquer conversa. Pedro Veloso, sentado à cabeceira ao lado da mãe, sabia que não teria uma noite tranquila. O jantar fora convocado pela avó, Dona Cecília, e quando ela pedia algo, não era para compartilhar lembranças ou momentos afetivos, era para cobrar. Helena Veloso ajeitou-se na cadeira com a elegância habitual, sempre impecável, sempre controlada. Roberto, o pai, sustentava o mesmo ar sério de décadas atrás, o mesmo que usava para tratar com investidores e funcionários. Mas foi a voz de Cecília, firme e grave, que rasgou o ambiente. Pedro, você já tem 34 anos. Está na hora de pensar na continuidade do nosso nome. A empresa é sólida, o patrimônio está seguro, mas sem herdeiro, tudo isso fica em risco. Pedro suspirou, apoiando o garfo sobre o prato sem vontade. Era sempre a mesma ladainha. Desde os 20 e poucos anos, sua vida era mapeada por datas, metas e exigências. Estudar fora, assumir cargos estratégicos, expandir negócios. E agora, produzir um herdeiro, como se fosse apenas mais uma tarefa na lista. Avó, já falei sobre isso antes, respondeu mantendo a voz controlada, mas firme. Não tenho intenção de casar agora. Meu foco está na empresa. Roberto interveio, o tom mais cortante do que nunca. Empresa sem família não é nada. Seu avô fundou tudo isso para os filhos e netos. Você é a continuidade. Sem herdeiros, a linhagem Veloso perde força. Pedro apertou os dedos contra o guardanapo no colo, tentando não explodir. Helena, por sua vez, inclinou-se para a frente, a voz doce escondendo o aço por trás das palavras. Você pode até pensar que é cedo, Pedro, mas não é. Olhe ao seu redor. Todos os homens da sua idade já têm famílias, sucessores sendo preparados. E você? Continua sozinho, preso ao escritório. Cecília bateu a bengala contra o piso de mármore, chamando novamente a atenção. Se você não escolher, nós escolheremos por você. Foi como um golpe no estômago. Pedro engoliu em seco e a sensação de sufocamento o invadiu. Durante toda a vida, fizera o que esperavam dele, mas naquele momento algo queimava por dentro. Estava cansado. Cansado de ser uma peça em um tabuleiro que não escolhera. Ele ergueu o olhar, encarando cada um deles. Não tinha coragem ainda de dizer em voz alta, mas uma ideia começava a nascer. Uma solução que não apenas driblaria a pressão, mas também lhe daria controle sobre o próprio destino. Enquanto os outros retomavam as conversas formais, Pedro se recostou na cadeira e deixou os pensamentos vagarem. Uma imagem se impôs em sua mente com clareza. Cristina Rocha. Cristina não era parte daquele mundo luxuoso. Sempre estivera ao seu lado como amiga, desde os tempos de juventude, quando ainda era possível rir sem se preocupar com heranças e conselhos administrativos. Ela conhecia o Pedro humano, não apenas o Veloso herdeiro. Era com ela que podia ser ele mesmo, sem máscaras, sem obrigações. Um lampejo ousado lhe atravessou a mente. Se precisava de um herdeiro, por que não recorrer à única pessoa em quem confiava plenamente? A família jamais esperaria isso, e talvez essa fosse sua maneira de recuperar o controle da própria vida. O jantar seguiu com mais cobranças veladas, mas Pedro já não ouvia. Seu coração acelerava diante da ideia. Ao fim da noite, quando se recolheu em seu quarto,
encarou o próprio reflexo no espelho. Pela primeira vez em anos, viu não apenas o homem que carregava um legado, mas alguém pronto para desafiar o destino imposto. A decisão ainda não estava tomada, mas a semente havia sido plantada. E ele sabia exatamente quem era a única pessoa capaz de ajudá-lo a transformar aquela loucura em realidade. Na manhã seguinte, Pedro Veloso acordou antes do sol nascer. A mansão ainda dormia, mas sua mente estava desperta, fervendo com uma ideia que, até algumas horas atrás, pareceria absurda. Caminhou até a varanda do quarto, olhando o horizonte encoberto por nuvens e respirou fundo. Sabia que mais cedo ou mais tarde teria que enfrentar a família novamente, e se não tivesse algo concreto para apresentar, sua liberdade estaria definitivamente perdida. Mas a imagem que não saía de sua cabeça não era a da avó imponente, nem do pai austero, nem da mãe calculista. Era o rosto de Cristina Rocha. O riso dela, sempre sincero. O jeito doce de ouvir até os segredos que ele nunca confiava a ninguém. O apoio incondicional, sem nunca esperar nada em troca. Se existe alguém que pode estar ao meu lado nessa loucura, é ela, pensou. Naquela mesma manhã, enviou uma mensagem curta. Preciso falar com você. É importante. Pode vir ao meu apartamento hoje à noite? Cristina estranhou. Eles se viam com frequência, mas raramente Pedro usava um tom tão urgente. Passou o dia inquieta, tentando adivinhar o motivo. Teria algo acontecido na empresa? Algum problema de saúde? Ele sempre parecia inabalável, mas pelo jeito, algo realmente o abalava. À noite, quando chegou ao apartamento dele, foi recebida de forma inesperada. Pedro não estava de terno, como sempre. Usava uma camisa clara, os botões de cima abertos, as mangas dobradas até os cotovelos. O ar dele era de alguém que carregava um peso imenso e, ao mesmo tempo, tentava reunir coragem para se libertar. Você está estranho, disse Cristina, tentando quebrar o gelo enquanto deixava a bolsa sobre a poltrona. O que está acontecendo? Pedro caminhou até o bar, serviu-se de um copo de água e permaneceu em silêncio por alguns segundos. Quando finalmente se voltou para ela, parecia decidido. Não é sobre a empresa, Cristina. É sobre mim, sobre a minha vida. Ela franziu o senho, intrigada. Está me assustando? Fala logo. Ele respirou fundo, caminhou até o sofá e sentou-se diante dela. Ontem, no jantar da família, as pressões voltaram. Eles querem que eu me case, que eu tenha um herdeiro. Disseram que, se eu não escolher, vão decidir por mim. Cristina suspirou, balançando a cabeça. Sabia bem o quanto Pedro sofria com a sombra da família. E você, já pensou no que vai fazer? Pedro a encarou com seriedade, como se estivesse prestes a atravessar uma linha sem volta. Eu pensei sim, e por mais insano que pareça, só consigo pensar em você. Cristina arregalou os olhos surpresa. Em mim? Eu preciso de um herdeiro. Preciso mostrar a eles que estou cuidando disso. Mas não quero uma esposa escolhida por conveniência, nem um casamento arranjado que me aprisione ainda mais. Você sempre esteve ao meu lado. Você é a única pessoa em quem confio. Quero que seja você a mãe do meu filho. As palavras caíram entre eles como pedras. Cristina ficou imóvel, tentando processar o que ouvira. Pedro, você tem ideia do que está pedindo? Sua voz saiu trêmula. Isso não é só uma decisão prática, é um filho, uma vida inteira. Ele se inclinou para a frente, o olhar intenso, quase suplicante. Eu sei. E justamente por isso não consigo pensar em ninguém além de você. Sei que é um peso enorme, mas se tiver que compartilhar esse fardo com alguém, quero que seja você. Cristina sentiu o coração disparar. Há anos guardava em silêncio um amor que jamais ousara revelar, sempre escondido atrás da máscara da amizade. O pedido dele a feria e, ao mesmo tempo, a iluminava. Porque ele não a via apenas como amiga. Ele a via como a única capaz de estar ao seu lado num momento decisivo. Ainda assim havia medo, e ela não estava disposta a aceitar sem antes se colocar. Pedro, você me conhece melhor do que ninguém. Sabe que sempre estive ao seu lado. Mas não pense que pode simplesmente jogar esse peso em mim como se fosse fácil. Ela ergueu o queixo, firme.
Eu não sou um atalho para resolver seus problemas com a família. Pedro arregalou os olhos, surpreso com a firmeza dela. Acostumado a vê-la doce e compreensiva, não esperava aquela reação. Eu não quis dizer isso, disse um pouco apressado. Eu não te vejo como um atalho, Cristina. Eu te vejo como a única escolha que faria sentido. Se eu pedisse isso a qualquer outra pessoa, seria um erro, mas com você é diferente. Cristina o observou em silêncio por alguns segundos. Havia sinceridade em sua voz, mas também desespero. Ele não estava apenas pedindo um favor, estava implorando por uma saída. Eu preciso pensar, disse enfim, levantando-se. Você está me pedindo algo enorme. Não vou dar uma resposta agora. Pedro levantou-se também, tentando não demonstrar a frustração. Tudo bem, pense, mas, por favor, pense também no que sempre fomos um para o outro. Cristina pegou a bolsa e caminhou até a porta, o coração apertado. Quando saiu, o silêncio do apartamento parecia ainda mais pesado. Pedro ficou sozinho, olhando para a taça intocada sobre a mesa. Tinha dado um passo arriscado, talvez o maior de sua vida. Agora, tudo dependeria da resposta dela. A noite foi longa demais para Cristina Rocha. Ao chegar em casa, largou a bolsa sobre a cadeira da sala e ficou parada, imóvel, olhando para o nada. As palavras de Pedro ainda ecoavam em sua mente como um trovão impossível de ignorar. Quero que seja você a mãe do meu filho. Ela se deixou cair no sofá, levando as mãos ao rosto. A proposta parecia absurda em tantos níveis que, em qualquer outra circunstância, teria rido da ousadia. Mas Pedro não falara em tom de brincadeira. Pelo contrário, havia nos olhos dele uma seriedade, uma vulnerabilidade rara que a deixara sem chão. Ao longo da madrugada, caminhou de um lado para o outro, incapaz de encontrar paz. Por um lado, sabia o que significava aceitar. Um filho. Uma responsabilidade para toda a vida. O peso de se tornar parte, de maneira definitiva, daquele mundo sufocante da família Veloso. Por outro lado, como dizer não a ele? Como negar a Pedro, o homem que amava em silêncio desde a juventude, a chance de estar ao seu lado de uma forma que, mesmo impensada, poderia uni-los para sempre? Cristina não era ingênua. Sabia que o pedido dele não nascera do amor, mas da pressão. Ele não se ajoelhara com flores e declarações. Ele a procurara com desespero, tentando escapar das amarras que o sufocavam. Ainda assim, dentro dela, havia um fio de esperança. Talvez, ao aceitar, pudesse mostrar-lhe que amor verdadeiro existia. Talvez um dia ele enxergasse o que sempre estivera diante dele. Sentou-se na beira da cama, olhando o reflexo no espelho. Os olhos estavam vermelhos de cansaço, mas havia também um brilho ali, um sinal de coragem. Cristina sempre fora discreta, sempre se colocara em segundo plano, mas agora era diferente. Aquilo não era apenas sobre Pedro, era sobre ela também, sobre o que queria da vida, sobre a chance de escolher por si mesma. Foi então que um segredo queimou dentro dela, obrigando-a a encarar a realidade. Ela ainda era virgem. Guardara sua inocência não por falta de oportunidade, mas porque, no fundo, nunca conseguira imaginar-se com outro homem que não fosse ele. Anos de silêncio, de amores passageiros recusados, de desculpas inventadas. Tudo porque Pedro sempre ocupara o espaço que nenhum outro conseguiu preencher. O peso da decisão ficou ainda maior. Se aceitasse, não estaria apenas ajudando-o, estaria entregando a ele aquilo que nunca entregara a ninguém. E essa entrega não poderia ser feita com leviandade. Seria definitiva. Seria, de certa forma, uma confissão silenciosa de amor. Cristina fechou os olhos e respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Podia recusar. Podia proteger sua amizade com Pedro e continuar vivendo como antes, guardando em segredo os sentimentos que carregava. Mas a simples ideia de vê-lo um dia com outra mulher construindo uma família, ao lado de alguém que não fosse ela, fazia seu peito doer como se fosse partido em 1000 pedaços. Ela não queria viver com esse vazio. Não queria se arrepender de não ter tentado. Quando a manhã começou a nascer, Cristina tomou uma decisão. Não seria mais guiada apenas pelo medo. Não seria apenas a amiga leal que sempre apoiava em silêncio. Dessa vez,
escolheria por si. Escolheria viver aquele risco, mesmo que significasse se machucar no final. Porque, no fundo, sabia que já estava machucada há anos, amando-o em segredo e fingindo que não doía. Pegou o celular sobre a mesinha de cabeceira e o segurou por alguns segundos, indecisa. Seus dedos tremiam, mas a coragem falava mais alto. Digitou uma mensagem curta para Pedro. Podemos nos encontrar hoje à noite. Preciso te dar minha resposta. Ao enviar, sentiu o coração disparar. O peso da decisão ainda estava sobre seus ombros, mas pela primeira vez em muito tempo, não se sentia apenas levada pelos acontecimentos. Estava escolhendo. Estava decidindo seu próprio destino. Cristina se deitou de novo, os olhos fixos no teto, mas não conseguiu dormir. A mente repetia como um sussurro insistente. Hoje tudo muda. Hoje eu deixo de ser apenas sua amiga. O entardecer chegou carregado de tensão. Cristina Rocha caminhava pelas ruas rumo ao apartamento de Pedro Veloso, como se fosse ao encontro de um destino que não podia mais evitar. O coração batia acelerado. Cada passo parecia pesar mais do que o anterior. E ainda assim, havia dentro dela uma determinação firme. A mensagem enviada de manhã não deixava mais espaço para recuos. Naquela noite, ela daria sua resposta. Quando a campainha tocou, Pedro abriu a porta quase imediatamente, como se já estivesse à espera dela desde cedo. O olhar dele era de expectativa contida, um misto de ansiedade e esperança. Estava diferente. Não no traje, mas na postura. Havia nele uma vulnerabilidade que raramente deixava transparecer. Cristina, disse, abrindo espaço para que ela entrasse. Ela entrou respirando fundo. O apartamento estava silencioso, iluminado apenas pelas luzes suaves das luminárias, criando uma atmosfera íntima, quase cúmplice. Por alguns segundos, nenhum dos dois falou. O silêncio entre eles não era vazio, mas cheio de significados não ditos. Finalmente, Cristina se virou para ele, o olhar firme apesar da tremura em suas mãos. Eu pensei a noite inteira, Pedro. Não foi fácil. Mas eu decidi. Ela respirou fundo. Eu aceito. As palavras pairaram no ar como uma explosão silenciosa. Pedro a encarou surpreso e um brilho surgiu em seus olhos. Você tem certeza? Tenho. Cristina assentiu, com convicção. Não porque seja simples, nem porque eu não tenha medo, mas porque confio em você. E porque, se fosse para viver isso com alguém, não poderia ser com outra pessoa. Pedro se aproximou, devagar, como se temesse quebrar a delicadeza daquele momento. O alívio era visível em seu rosto, mas havia também um respeito profundo. Ele ergueu a mão e tocou suavemente o braço dela. Cristina, você não sabe o quanto isso significa para mim. Ela sorriu, um sorriso tímido, mas sincero. E então, antes que pudesse se arrepender, acrescentou em voz baixa, quase um sussurro. Mas tem uma coisa que você precisa saber. Pedro franziu o senho, atento. O quê? Cristina desviou o olhar por um instante, envergonhada, antes de encará-lo de novo. Eu nunca estive com ninguém, Pedro. Eu sou virgem. O silêncio que se seguiu foi pesado. Pedro piscou, como se tentasse absorver o impacto da revelação. A respiração dele acelerou e por um instante parecia perdido. Meu Deus, murmurou passando a mão pelos cabelos. Cristina, eu não fazia ideia. Ela corou, os olhos marejados, mas não recuou. Eu nunca quis estar com ninguém porque, no fundo, sempre foi você. Mesmo que eu nunca tivesse coragem de dizer. As palavras dela atingiram Pedro como um soco no peito. Toda a racionalidade que ele havia tentado manter desmoronou. Ele a envolveu num abraço apertado, escondendo o rosto em seus cabelos. Eu prometo, sussurrou a voz embargada. Prometo que vou cuidar de você. Não como um acordo, não como uma obrigação, mas porque você merece ser amada de verdade. Cristina fechou os olhos, sentindo o calor das palavras dele aquecer seu coração. Pela primeira vez não havia dúvida. Ela não estava apenas se entregando a um pedido, estava entregando a ele sua verdade mais íntima.
Pedro a conduziu até o quarto, cada passo carregado de expectativa e emoção. O ambiente estava preparado com simplicidade. Lençóis claros, o cheiro suave de madeira e a luz da cidade entrando pelas frestas da cortina. Mas nada disso importava. O que realmente preenchia o espaço era a intensidade entre os dois. Ele foi cuidadoso, cada gesto marcado pela paciência de quem entende a importância do momento. Cristina, nervosa, deixava-se guiar, sentindo a mistura de medo e desejo correr pelo corpo. Não havia pressa, havia ternura, havia descoberta. Quando finalmente se entregaram, não foi o acordo que os uniu, mas algo muito maior. A amizade de anos transformava-se em intimidade, e o que antes era apenas silêncio guardado, agora era traduzido em toques, olhares e respirações entrelaçadas. Horas depois, já de madrugada, Pedro ainda a segurava nos braços, incapaz de dormir. Cristina dormia tranquila, o rosto sereno apoiado em seu peito. Ele olhava para o teto, refletindo. O acordo que havia proposto perdera completamente o sentido. Não era mais sobre satisfazer a família, não era sobre gerar um herdeiro para calar cobranças. Era sobre ela, sobre o que havia descoberto naquela noite. Que Cristina não era apenas sua amiga, não era apenas a mãe potencial de um futuro filho. Era a mulher que, de alguma forma, sempre estivera destinada a ele. Pedro beijou suavemente a testa dela e fechou os olhos. Sabia que nada seria igual depois daquela noite. O sol atravessava as cortinas pesadas do quarto quando Pedro Veloso abriu os olhos. A noite anterior ainda pulsava em sua memória, como se fosse um sonho vívido demais para ser esquecido. Ao seu lado, Cristina Rocha dormia serena, o corpo enroscado no dele, como se aquele espaço fosse o único lugar seguro do mundo. Pedro a observou em silêncio, e uma sensação estranha o percorreu. Pela primeira vez em anos, não sentia o peso imediato de contratos, reuniões ou obrigações familiares. Sentia apenas o peso de uma decisão que, embora tivesse parecido lógica no início, agora carregava algo muito mais profundo. Ele havia planejado um acordo, simples, direto, racional. Mas como chamar de simples o que acontecera? Como reduzir à frieza de um arranjo o fato de que ela lhe entregara sua inocência com tanta confiança, revelando que sempre o amara em silêncio? Pedro passou a mão pelo cabelo, inquieto. Sentia-se dividido entre a culpa e a descoberta de algo maior. Cristina despertou devagar, ainda sonolenta, e sorriu quando percebeu que ele a observava. O sorriso dela era tímido, mas sincero, e isso o desarmou. "Bom dia", disse ela, a voz suave. Pedro a beijou na testa, tentando mascarar a confusão dentro de si. "Bom dia." Ela se ajeitou nos lençóis, os olhos fixos nele, como se quisesse ler seus pensamentos. Havia ternura, mas também um pouco de insegurança. "Pedro", começou ela hesitante. "Você está arrependido?" A pergunta foi como uma lâmina em seu peito. Ele se apressou em negar, apertando a mão dela entre as suas. "Não, Cristina, jamais me arrependeria." A voz dele era firme, mas seus olhos denunciavam um conflito interno. "Só não sei como lidar com tudo isso ainda." Cristina assentiu em silêncio, tentando acreditar. Mas dentro dela, uma pontada de medo se instalou. E se no fundo, para ele ainda fosse apenas um acordo? E se aquela noite, que para ela significava entrega, fosse apenas uma solução prática para um problema? Durante os dias seguintes, essa dúvida começou a crescer. Pedro se mostrava atencioso, mais presente do que nunca, mas também mais distraído. Em reuniões olhava para o nada. Às vezes, interrompia uma conversa com executivos para se perder em pensamentos. As pessoas ao redor percebiam que havia algo diferente nele, mas ninguém ousava comentar. Cristina, por sua vez, sentia que carregava sozinha um segredo ainda maior. Seu corpo dava sinais de mudança, discretos no início, mas claros para ela. Enjoos matinais, um cansaço que não passava, a sensação de que algo estava sendo transformado de dentro para fora. Ela ainda não havia feito um teste, mas no fundo já sabia. Aquela noite deixara marcas que iam além da memória. Sentada em seu quarto, abraçada a um travesseiro,
Cristina refletia. Se confirmasse o que seu coração já intuía, como Pedro reagiria? Ele se alegraria? Ou veria isso apenas como a concretização do acordo que fizera? E se a família descobrisse, será que a aceitariam? Ou a usariam como mais uma peça do tabuleiro em que sempre moveram Pedro? O coração dela apertava diante dessas perguntas, mas uma certeza começava a nascer. Já não havia volta. A vida dentro dela, ainda tão pequena, era a prova de que a escolha estava feita. Cristina sorriu sozinha, passando a mão suavemente sobre o ventre ainda plano. Um gesto instintivo, mas carregado de ternura. "Seja bem-vindo, meu amor", sussurrou como se o bebê pudesse ouvir. Ela sabia que em breve teria que contar a Pedro, e quando isso acontecesse, tudo mudaria. O que antes era apenas uma ideia ousada se tornaria, de fato, o começo de uma nova vida. Cristina Rocha caminhava de um lado para o outro no pequeno banheiro do apartamento, os olhos fixos no teste de gravidez sobre a pia. 2 linhas cor-de-rosa gritavam diante dela, confirmando aquilo que seu corpo já vinha anunciando há dias. As pernas tremiam, as mãos suavam, e uma mistura avassaladora de medo e felicidade a dominava. Ela estava grávida. Grávida de Pedro Veloso. Sentou-se na beira da banheira, abraçando-se como se quisesse se proteger do peso da revelação. Lágrimas escorreram por seu rosto, mas não eram apenas de medo. Havia nelas também a doçura da realização. Por anos, amara Pedro em silêncio, e agora carregava dentro de si o fruto desse amor, mesmo que ele ainda não soubesse. As horas seguintes foram de angústia. Cada vez que olhava para o teste, o coração disparava. "Preciso contar a ele", repetia mentalmente, mas a voz do medo tentava calar sua coragem. E se ele não quisesse? E se tudo não passasse para ele da consequência lógica de um acordo? Decidiu que não poderia viver com essa dúvida. Pegou o celular e enviou uma mensagem curta. "Pedro, precisamos conversar. É sério." Ele respondeu em minutos. "Venha ao meu escritório. Estou aqui até tarde." Cristina respirou fundo, vestiu-se com simplicidade e seguiu para o prédio imponente da empresa Veloso. Enquanto subia no elevador, sentia o estômago revirar, mas não sabia se era efeito da gravidez ou da ansiedade. Quando entrou na sala dele, Pedro estava de pé, à frente da janela panorâmica, observando as luzes da cidade. Virou-se imediatamente ao vê-la. O semblante cansado se suavizou ao perceber a seriedade em seus olhos. "Cristina, o que houve? Você parece nervosa." Ela engoliu em seco, sentando-se na cadeira diante da mesa. Por alguns segundos, não conseguiu falar. O silêncio foi pesado, e Pedro se aproximou, apoiando-se na beira da mesa, esperando. Finalmente, ela respirou fundo e disse, com a voz trêmula, "Pedro, eu estou grávida." As palavras ecoaram no ar, e o tempo pareceu parar. Ele arregalou os olhos, como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. "O quê?" murmurou incrédulo. "Você tem certeza?" Cristina assentiu, mostrando o teste que tirara da bolsa. "Fiz hoje, não há dúvida." Pedro passou a mão pelos cabelos, atônito. Andou de um lado para o outro da sala, o coração disparado. Cristina o observava, sentindo o peito apertar. O silêncio dele a feria mais do que qualquer palavra poderia ferir. Mas então, de repente, Pedro parou. Aproximou-se dela e a puxou para um abraço forte, inesperado. Cristina ficou paralisada por um instante, antes de se deixar envolver pelo calor daquele gesto. "Eu não sei o que dizer", murmurou ele, a voz embargada, "mas eu prometo que estarei ao seu lado, sempre." Cristina fechou os olhos e as lágrimas escorreram. Não de tristeza, mas de alívio. Ela havia se preparado para a rejeição, para a frieza, jamais para o abraço acolhedor que agora a envolvia. Pedro afastou-se apenas o suficiente para olhar em seus olhos. "Você me deu algo que eu nunca imaginei que pudesse ter, Cristina. Sempre achei que um herdeiro seria apenas uma obrigação, uma exigência da família. Mas agora parece que é o maior presente da minha vida." Cristina sorriu, entre lágrimas. "Eu tinha medo da sua reação." Ele acariciou o rosto dela com ternura. "Eu também tinha medo, sabia?
disse rindo nervoso. Mas olhando para você agora, não há medo que supere o que eu sinto. Era como se uma barreira tivesse se rompido. Aquele não era mais o Pedro distante, o homem que via a paternidade como uma obrigação. Era um homem transformado, tocado pela notícia de que seria pai, pela presença da mulher que sempre estivera ao seu lado. Cristina percebeu que, pela primeira vez, Pedro não falava como quem cumpria um dever, mas como quem descobria um novo sentido para a própria vida. E naquele instante, entre lágrimas e sorrisos, ela soube que havia dado não apenas um herdeiro à família Veloso, mas também um motivo para Pedro aprender o que era o verdadeiro amor. A notícia da gravidez de Cristina Rocha não apenas mudou a rotina de Pedro Veloso, mas transformou completamente o modo como ele enxergava o mundo. Durante anos, vivera como um homem moldado pelas expectativas da família, preso a compromissos empresariais e a obrigação de manter um legado que jamais escolhera. Agora, pela primeira vez, havia algo que não podia ser reduzido a contratos, ações ou números em relatórios. A vida que crescia dentro dela. Pedro passou a dividir seu tempo de forma diferente. Se antes suas noites eram consumidas em jantares de negócios e reuniões intermináveis, agora eram dedicadas a acompanhar Cristina em cada detalhe da gestação. Ele fazia questão de buscá-la em casa, segurava sua mão nas consultas médicas, ouvia atentamente cada orientação dos médicos e até se preocupava com coisas que nunca antes haviam chamado sua atenção. Se ela estava se alimentando bem, se dormira o suficiente, se não estava se esforçando além da conta. Cristina, no começo, estranhava tanto zelo. Sempre fora independente, acostumada a resolver seus próprios problemas, e não queria se tornar um fardo para ele. Mas a cada gesto, percebia que Pedro não estava apenas cumprindo um papel. Havia verdade em sua dedicação. Quando ele aparecia na porta do consultório com uma sacola de frutas frescas, ou quando acordava de madrugada para preparar um chá porque ela não conseguia dormir, Cristina sentia o coração se aquecer. Certa noite, depois de uma consulta cansativa, Pedro a levou até seu apartamento em silêncio. Cristina, curiosa, perguntou: "Você está estranho hoje. Aconteceu alguma coisa?" Pedro estacionou o carro e ficou alguns segundos em silêncio antes de responder. "Eu estava pensando em como a minha vida mudou em tão pouco tempo. Há algumas semanas, eu só queria uma solução para a pressão da minha família. Mas agora..." Ele virou-se para ela, os olhos intensos. "Agora tudo o que consigo pensar é em você. Em você e no nosso filho." Cristina engoliu em seco, surpresa com a sinceridade dele. "Pedro, não diga isso só porque eu estou grávida." Ele segurou a mão dela com firmeza, interrompendo-a. "Não, Cristina, eu digo porque é verdade, porque de alguma forma você me ensinou o que é amar." Aquelas palavras ficaram gravadas nela. Nos dias seguintes, Pedro continuou a surpreender. Enfrentava a família com uma firmeza inédita. Durante um jantar na mansão, quando Helena, sua mãe, comentou que a situação deveria ser conduzida com discrição para não manchar o nome Veloso, Pedro ergueu-se e declarou: "Não é uma situação, mãe. É a minha vida. Cristina não é uma sombra ou um erro a ser escondido. Ela é a mulher que eu escolhi." Roberto tentou intervir, a voz carregada de autoridade. "Você sempre colocou a empresa acima de tudo. Agora vai arriscar tudo isso por uma paixão?" Pedro respirou fundo e respondeu com calma, mas de forma cortante: "A empresa vai continuar forte, mas de nada adianta se eu continuar vivendo como um fantasma. Pela primeira vez, tenho uma razão real para lutar." Cristina observava em silêncio, emocionada, percebendo a transformação diante de seus olhos. O homem frio e racional que conhecera, moldado pela lógica, agora falava movido pelo coração. Nos momentos a sós, essa mudança ficava ainda mais evidente. Pedro passava horas conversando com ela sobre o futuro, fazia planos, sonhava em como seria segurar o bebê nos braços. E em cada gesto, mostrava que já não via Cristina apenas como a amiga de sempre, ou como parte de um acordo. Uma tarde, enquanto caminhavam juntos em um parque tranquilo, ele parou, segurou as mãos dela e disse:
Eu achava que queria apenas um herdeiro, mas agora percebo que o que eu sempre quis era você. Cristina sentiu os olhos marejarem. Anos de amor guardado em silêncio finalmente encontravam voz. Pedro, você tem certeza? Perguntou ainda insegura. Não é só o momento, não é só o bebê? Ele se aproximou, olhando-a nos olhos com a convicção de quem não tinha mais dúvidas. Não, Cristina, é você. Sempre foi você. Eu só precisei de tempo para enxergar. E então a beijou, não como quem agradece ou promete, mas como quem finalmente assume o próprio coração. O jantar da família Veloso estava marcado para uma noite de sábado, e Pedro sabia, desde o momento em que recebeu o convite formal, que não seria apenas mais uma refeição em meio a porcelanas e cristais, seria o campo de batalha. A sala de jantar, com suas paredes cobertas por quadros antigos e o lustre cintilando sobre a mesa imponente, parecia mais um tribunal do que um espaço de afeto. Ali, ele teria de provar que não era mais um filho obediente, mas um homem capaz de decidir seu próprio destino. Ao chegar, Pedro não estava sozinho. Ao seu lado caminhava Cristina Rocha, de vestido simples e elegante, o olhar sereno, mas firme. A barriga já revelava o estágio avançado da gravidez, e ela a acariciava instintivamente, como se aquele gesto fosse sua maior proteção. Entraram de mãos dadas, sem esconder nada. Helena, a mãe, foi a primeira a reagir. Seus olhos se estreitaram, e o leve erguer das sobrancelhas denunciou a desaprovação. Roberto, o pai, mantinha a expressão fria, mas seus dedos tamborilavam na mesa, sinal de que não estava disposto a aceitar provocações. Dona Cecília, a avó, pigarreou, apoiando-se na bengala prateada, sua autoridade silenciosa impondo-se sobre todos. Então é verdade, começou Cecília, a voz grave e lenta. Você trouxe essa moça para anunciar que nos dará um herdeiro. Pedro puxou uma cadeira para Cristina e a ajudou a sentar-se antes de tomar seu lugar. Enfrentou os três com um olhar firme, sem vacilar. Sim, avó. Cristina está grávida. Mas quero deixar claro, não a trouxe apenas para lhes apresentar o futuro herdeiro. A trouxe porque ela é a mulher que eu amo. O choque percorreu a mesa como uma corrente elétrica. Helena apertou os lábios, a voz cortante como navalha. Amor? Pedro, não seja ingênuo. A família Veloso sempre foi construída sobre alianças sólidas, não sobre paixões passageiras. Ele não recuou. Então talvez seja a hora de mudar isso, mãe. Passei minha vida inteira vivendo de acordo com as regras que vocês escreveram para mim. Mas hoje eu escrevo as minhas próprias. Roberto interveio batendo levemente a mão sobre a mesa. Você tem ideia do que está fazendo? Colocando em risco anos de negociações, nossa imagem perante os acionistas, o respeito dos nossos pares? Vai jogar tudo fora por uma mulher que nem pertence ao nosso círculo? Cristina apertou a mão de Pedro sob a mesa, mas antes que ele respondesse, ela própria ergueu o olhar, erguendo também a voz. Com todo respeito, Sr. Roberto, eu não sou um risco para ninguém. Sou apenas uma mulher que ama seu filho. E se isso é motivo de vergonha, então talvez o problema não esteja em mim, mas em quem confunde amor com fraqueza. O salão mergulhou em silêncio. Nunca antes Cristina havia se pronunciado de maneira tão direta diante deles. Pedro sentiu o peito inflar de orgulho. Ele se levantou apoiando as mãos na mesa, o olhar incendiado. Vocês sempre falaram em legado, em futuro, em herdeiro. Pois bem, aqui está. Mas eu não vou permitir que o vejam apenas como um nome a mais para sustentar esse império. É o meu filho, nosso filho. Ele olhou para Cristina com ternura. E Cristina não é um acidente, não é um erro a ser corrigido, é a minha escolha. Dona Cecília bateu a bengala no chão, chamando a atenção. Está me dizendo, Pedro, que jogará fora tudo o que construímos apenas por esse amor? Ele respirou fundo e sua resposta saiu firme, sem hesitação. Não é apenas amor, avó. É exatamente o que vocês sempre me negaram. A chance de viver de acordo com o meu coração. Se isso significa perder o império, que seja. Mas não vou perder Cristina. A declaração ecoou como sentença final. Helena desviou o olhar, vencida pela firmeza do filho. Roberto, contrariado, manteve o silêncio.
E Cecília, após alguns segundos, apoiou-se na bengala e disse com um suspiro: então que seja. Se é esse o caminho que você escolhe, assuma-o até o fim. Pedro agradeceu apenas com um aceno, sentindo que não precisava mais da aprovação deles. Já tinha tudo o que precisava: a mão de Cristina na sua, o filho que logo chegaria e a certeza de que finalmente era dono de sua vida. Ao deixarem a mansão naquela noite, o ar parecia mais leve, como se um peso secular tivesse sido retirado de seus ombros. No carro, Pedro segurou a mão de Cristina e a beijou com delicadeza. Eu disse a eles: mas quero repetir para você, murmurou, olhando-a nos olhos. Eu te amo. Não porque você me deu um herdeiro, mas porque você é a mulher que sempre esteve ao meu lado, a única que me fez entender o que é viver de verdade. Cristina sorriu, as lágrimas correndo pelo rosto. Eu também te amo, Pedro, e não importa o que eles pensem. Agora somos nós. Eles se beijaram sob a luz da noite, e naquele gesto não havia mais sombra de acordos, nem obrigações. Havia apenas amor, simples, verdadeiro, arrebatador. O tempo parecia ter corrido em ritmo próprio, depois daquela noite em que Pedro Veloso enfrentou a família e, pela primeira vez, falou não como herdeiro, mas como homem livre. O jantar havia sido um divisor de águas, e embora Helena, Roberto e até mesmo Dona Cecília não tivessem cedido de imediato, algo neles mudara. Já não podiam ignorar a firmeza no olhar de Pedro, nem o fato inegável de que Cristina Rocha carregava em seu ventre o futuro da família. O Império Veloso teria continuidade, mas em termos que ninguém esperava. Os meses de gestação avançaram entre desafios e descobertas. Cristina experimentava a transformação do corpo e da alma, oscilando entre momentos de exaustão e pequenas alegrias, como sentir o bebê se mexer pela primeira vez. Pedro estava sempre ao seu lado. Cancelava reuniões, remarcava compromissos, fazia questão de participar de cada consulta, de cada novo marco da gravidez. Ele, o homem que antes vivia para planilhas e contratos, agora sabia a importância de uma madrugada, acordado apenas para segurar a mão dela, enquanto os enjoos vinham. Cristina, antes acostumada a viver à sombra da amizade, agora caminhava ao lado dele com dignidade e orgulho. Aprendeu a lidar com os olhares curiosos e muitas vezes maldosos da alta sociedade. Havia quem cochichasse, quem insinuasse que ela não era boa o bastante para ocupar aquele espaço. Mas em vez de se encolher, Cristina levantava a cabeça. Não estava mais sozinha. Tinha Pedro ao seu lado, e isso lhe dava força. Aos poucos, até mesmo a família começou a se render. Helena, a mãe que tanto resistira, foi a primeira a mudar. Certa tarde, visitou Cristina discretamente. Trouxe um pequeno pacote com roupinhas bordadas, e ao entregá-lo, seus olhos brilharam de um orgulho que ela jamais admitiria em voz alta. Roberto, ainda rígido, evitava demonstrar aprovação, mas já não fazia comentários ácidos. E Dona Cecília, a matriarca inflexível, limitava-se a observar de longe, mas todos sabiam que, no fundo, havia se impressionado com a coragem do neto. O nascimento de Gabriel aconteceu em uma manhã chuvosa, no hospital mais renomado da cidade. Pedro estava ao lado de Cristina do início ao fim, segurando sua mão, repetindo baixinho que estava com ela, que não a deixaria sozinha. Quando o choro forte do bebê encheu o quarto, as lágrimas rolaram pelo rosto de Pedro, sem que ele tentasse contê-las. Pegou o filho nos braços com cuidado, como se segurasse um pedaço frágil do próprio coração. "Bem-vindo, Gabriel", murmurou a voz embargada. "Você é o começo de tudo." Cristina, ainda exausta, observava a cena com um sorriso marejado. Ali estava o homem que conhecera como amigo, que amara em silêncio durante anos, agora transformado em pai, em parceiro, em tudo o que sempre sonhara. Os dias que se seguiram foram intensos. As noites sem dormir, o choro inesperado, as fraldas trocadas às pressas. Pedro, surpreendendo até a si mesmo, se jogava de corpo inteiro naquela rotina. Ele, que sempre fora impecável em ternos sob medida, agora ria ao se ver desajeitado, com mamadeiras e lenços umedecidos.
e Cristina descobria uma felicidade que não conhecia, observando-o cantarolar baixinho para embalar Gabriel no colo. Com o tempo, o casamento se tornou inevitável, mas não foi uma imposição. Foi uma escolha. Alguns meses depois do nascimento, Pedro organizou uma cerimônia íntima, longe dos holofotes, apenas com amigos próximos e familiares que realmente importavam. Não havia ostentação, apenas sinceridade. Cristina caminhou pelo corredor de braços dados com ele e, ao chegar ao altar, Pedro sussurrou em seu ouvido: "Hoje não sou o herdeiro dos Veloso. Hoje sou apenas o homem que teve a sorte de ser amado por você." O beijo que selou aquela união não foi apenas uma promessa de futuro, mas a confirmação de que o amor havia vencido o peso da tradição. A vida deles seguiu em ritmo próprio. Pedro aprendeu a dividir o tempo entre os negócios e a família. Já não permitia que reuniões intermináveis roubassem suas horas mais preciosas. Muitas vezes deixava o escritório mais cedo só para estar presente na hora do banho de Gabriel ou para jantar com Cristina. O Império Veloso continuava sólido, mas agora era apenas parte da vida de Pedro e não mais sua prisão. Cristina, por sua vez, encontrou sua voz. Já não era apenas a amiga discreta, nem a mulher que aceitara um acordo impensado. Era a esposa de Pedro, mãe de Gabriel. E, acima de tudo, alguém que conquistara o respeito até daqueles que antes haviam com desdém. Aprendeu a ocupar espaços com firmeza, a responder críticas com serenidade, e tornou-se a peça que ninguém esperava, mas que completava de forma perfeita a vida de Pedro. Certa tarde, estavam os três no jardim da casa nova, Gabriel rindo em uma pequena rede, enquanto Pedro e Cristina observavam. Ele a puxou para perto, apoiando o braço sobre seus ombros, e disse em tom baixo: "Engraçado. Durante anos eu achei que tudo o que precisava era cumprir o que esperavam de mim. Ter um herdeiro, manter o sobrenome. E aí você entrou na minha vida desse jeito, e me mostrou que o verdadeiro legado não está no nome, mas no amor que a gente deixa." Cristina sorriu, encostando a cabeça no ombro dele. "O destino sempre soube", respondeu. "Nós é que demoramos para perceber." Pedro a beijou suavemente enquanto Gabriel gargalhava ao vento, como se já soubesse que fazia parte de uma história muito maior do que ele poderia imaginar. E assim, entre risos de criança, tardes tranquilas e noites repletas de promessas sussurradas, Pedro e Cristina compreenderam que tinham vencido não apenas a pressão da família, mas a barreira invisível que os separara durante anos. O acordo que começara frio havia se transformado no amor mais verdadeiro que poderiam ter conhecido. O milionário que buscava apenas um herdeiro encontrara, na entrega silenciosa da melhor amiga, muito mais do que esperava. Uma família, uma razão para viver, um futuro construído não sobre convenções, mas sobre escolhas. E Cristina, que um dia temera ser apenas um detalhe na vida dele, descobriu-se essencial, insubstituível, amada de um jeito que jamais imaginara. O Império Veloso continuava, mas agora não era apenas sustentado por negócios e cifras. Era sustentado por algo muito mais valioso: o coração de Pedro Veloso, finalmente livre, batendo ao ritmo de um amor que se tornaria eterno. No fim, Pedro Veloso percebeu que os castelos erguidos pela família, os contratos milionários e os jantares em salões de cristal jamais lhe dariam a mesma paz que encontrou no sorriso de Cristina Rocha e no primeiro choro de Gabriel. Descobriu que o amor verdadeiro não se impõe, não se negocia, não nasce de pressões. Ele floresce nos gestos silenciosos, nos sacrifícios invisíveis e no coração que, mesmo em silêncio, sempre esperou pelo outro. Cristina, por sua vez, entendeu que não era o destino que a havia conduzido até ali, mas a coragem de se entregar, de apostar naquilo que parecia impossível e, com isso, transformar um acordo frio em uma vida cheia de ternura. E assim, sob o céu tranquilo que agora iluminava suas noites, Pedro e Cristina compreenderam que o verdadeiro legado não estava no sobrenome Veloso, mas no amor que construíram juntos. Porque fortuna se mede em cifras, mas felicidade se mede em abraços, olhares e no calor de uma família que nasceu não por imposição, mas pela mais inesperada das escolhas: amar de verdade.
Se curtiu o vídeo, inscreva-se no canal, deixa o like e comenta "Gostei" aqui embaixo para eu saber que você tá junto comigo.